Ei, gente, eu tô aqui estudando sociologia e a gente tá estudando sobre poder, Estado, Estado moderno e a consolidação do Estado brasileiro. E aí isso entra na sociologia brasileira, então esse vídeo é sobre isso. Vai ser um pouco diferente hoje que eu tô estudando, e aí pra não perder assim o fio da meada eu vou fazendo e tipo depois eu corto e coloco tudo junto, mas à medida que eu vou estudando eu vou falando pra vocês, pra aí já fazer umas conexões legais. Então, a sociologia do Brasil, ela vai estar sempre, tipo, o objetivo final dela vai ser buscar o ethos nacional. Até porque se a gente olhar a história da sociologia com nomes importantes como Durkheim, Weber e Comte, eles estão tentando entender o poder político, estão tentando entender as bases sociológicas da vida em geral. E aqui no Brasil a gente já tem esses estudos deles e a gente está querendo colocar isso em prática na nossa nação, que inclusive não está tão consolidada quanto a deles. Então eles estão estudando como foi feita a consolidação de uma nação lá na Europa, que já tinha tido todas aquelas revoluções, tinha tido todas aquelas ideias nacionalistas há muito tempo, e a gente ainda estava tentando criar uma nação brasileira, um Estado moderno brasileiro forte e um ethos nacional, uma identidade cultural. E a gente está falando muito sobre os problemas sociais que a gente tem. Então todos os escritores, os sociólogos vão falar muito sobre problemas do nosso Brasil e principalmente vão falar problemas trazendo do passado colonial. Então, como que nosso passado de colônia influenciou para que a gente vive esses problemas atualmente? Então, eu vou fazer esse vídeo falando sobre os momentos que a gente teve na nossa história, na história do Brasil, e como os sociólogos interpretaram esses momentos e essas características em relação às características atuais e ao nosso passado e modernização, enfim. Então, primeiramente, quando a gente está falando de a colônia, a gente tem que pensar a característica básica, assim, da função do Brasil colônia era uma função de exploração. Até porque a gente tem 5 características do Estado moderno, isso lá voltando àquele vídeo de política que eu tinha feito. Que o Estado moderno, ele tem, por si, ele é caracterizado pelo seu povo, território, governo, finalidade e soberania. O Brasil, ele tinha um povo, que no caso era um povo muito miscigenado, que isso a gente vai ser estudado, um território que ainda estava em formação, um governo, que no caso era o governo português, e também outras esferas de poder, como as províncias aqui no Brasil, mas enfim, isso não é tão importante assim. E a finalidade era explorar. A finalidade era obedecer a Portugal, não obedecer do tipo, obedecer o que eles mandam, mas servir Portugal, então trabalhar para Portugal. Essa vai ser a finalidade do nosso país. E a nossa soberania, no caso, não existe. A soberania portuguesa sobre a gente. E aí, como a gente era uma colônia de exploração, que o único objetivo, tipo, era explorar a gente, eles não tinham um objetivo de criar uma sociedade política forte, uma finalidade de a finalidade desse Estado aqui é a gente ter um Estado democrático, etc. E isso vai ser o que Oliveira Viana, um dos principais sociólogos do Brasil, vai falar do que essa colonização traz para a atualidade. Ele fala que como na colonização a gente não tinha nenhum objetivo em fazer com que o Brasil fosse uma política forte, então a gente não tinha, não teve nenhum esforço para isso, então ele não foi. Então, o Brasil ele não desenvolveu com um núcleo público forte de identificação nacional. A nossa identificação era com Portugal, a gente servia Portugal. E aí, com isso, a gente teve vários núcleos privados, independentes e espalhados pelo nosso território, cada um com um objetivo, no caso, a maioria econômica, para favorecer Portugal. E a gente não estava com menor vontade de fazer uma sociedade política organizada. Isso fez com que a gente tenha criado um povo sem identificação com a ordem pública e com o individualismo. Ele fala de natureza anárquica. Então a gente não tem essa organização de governo, essa soberania, todas as características importantes do Estado moderno para que a gente faça um governo forte. É mais um anarquismo mesmo, um individualismo mesmo. Então, essas características que vieram do período colonial, elas estão falando. O Oliveira Viana vai analisar na sua teoria que vai influenciar o individualismo. A falta de identificação com a ordem pública, isso é um das, tipo assim, foco do Brasil, uma característica muito importante do Brasil em toda a sua história, na análise sociológica, é o patrimonialismo, né? Que é a falta de identificação com a ordem pública, a não distinção público-privado. Cada um dos sociólogos vai falar isso de uma maneira diferente, mas todos vão falar. Então, a falta de identificação com a ordem pública e a falta de pertencimento público. Toda essa ideia de o povo brasileiro não existia. Eram várias pessoas que estavam ali individualmente, assim, em pequenos núcleos para servir a Portugal, não para servir ao próprio Brasil. E ele fala que as características vão impossibilitar a modernidade, que ela vai falar que só vai ser possível com um Estado forte, que por acaso a gente não tinha, porque nosso Estado era português e esse Estado português não tinha menor interesse em fazer com que a gente fosse uma sociedade política organizada e também é possível com educação de qualidade. Então é isso que Oliveira Viana vai falar. Outro
sociólogo muito importante nesse período, não no período do Brasil Colônia, mas que analisa muito o Brasil Colônia, é o Sérgio Buarque de Holanda. Ele tem uma obra, assim, muito completa, que é As Raízes do Brasil, e vai falar sobre o tipo brasileiro, que no caso é o homem cordial. Cordial vem de coração, então é um homem que ele age mais com o sentimentalismo do que com a razão. Então ele vai falar que primeiro que é o patrimonialismo, que é muito forte no Brasil, né? Então a gente vai ter aquele funcionário patrimonial, que é diferente do burocrata, que vai seguir mais interesses privados do que públicos, vai rejeitar a impessoalidade do sistema administrativo. Ele também vai estar preso no passado tradicional, que é esse passado com esferas individuais, né, esferas privadas muito mais importantes que públicas. Ele vai ser muito ligado pela dominação tradicional e carismática. E eu falei no vídeo passado de política que uma coisa muito importante quando a gente está falando de Estado moderno é que a dominação é racional legal. Esses são fundamentos do Estado moderno que vieram com a Revolução Francesa. Então, esse cara, o homem cordial, que é o tipo do Brasil, se ele não se identifica com a dominação racional legal, se ele se identifica com a dominação tradicional carismática, então ele está preso a um passado que impossibilita que a gente faça um Estado forte moderno. Então, mais ou menos a mesma coisa que Oliveira Viana falou, só que analisando uma situação mais do tipo brasileiro e não da história colonial. O que é muito interessante. Além disso, ele está falando que a impossibilidade do modernismo, né, da modernidade, exatamente por causa disso, que a gente vai estar uma dominação tradicional carismática muito forte e a gente vai estar preso no ambiente rural e de província, né? Província, aquelas pequenas divisões do Brasil, aqueles estados, né? Que era o poder maior, do que no poder geral brasileiro, público, um lugar urbano, cosmopolita e etc. Termos importantes que ele fala é da questão da máscara social e da crise de adaptação ao mecanismo social, porque o tipo brasileiro é esse tipo que ele não consegue diferenciar o público do privado, ele não consegue entender que o Estado tá aqui e a família tá aqui. Ele acha que o Estado é uma extensão da família. Então, toda a esfera pública é só uma extensão do poder privado dele. E aí, a gente vai ter consequências disso. O clientelismo, o coronelismo, patrimonialismo, a corrupção e o nepotismo. Bom, aí, outra coisa muito importante nesse período, apesar de não falar tanto sobre o objetivo de colônia de exploração do Brasil, também vai falar sobre o período colonial em relação a quais eram as estruturas sociais mesmo. E a gente vai ter dois autores muito importantes, que no caso é Gilberto Freire e Caio Prado Júnior. E aí, vamos falar sobre eles. O Gilberto Freire, ele é muito conhecido, acho que não tem ninguém com muita dúvida sobre, que é a questão do Casa Grande Senzala, que a Casa Grande Senzala é muito interessante, que vai representar o próprio Brasil. Então, a gente tem aqui uma fazendinha, que tem a Casa Grande e a Senzala, e a gente pode ampliar isso para o Brasil inteiro, como a elite e as minorias, como se fosse a Casa Grande Senzala, principalmente a minoria negra. E a questão, ele vai criar um mito de democracia racial, ele vai criar, na verdade, a ideia de democracia racial. Depois, o Florestan Fernandes vai falar que isso é um mito, então a gente vai usar ele daqui a pouco. Vai estar falando sobre que o português, por várias características dele, que era, ele estava adaptado ao clima, ele era mais tranquilo, ele tinha experiência colonizando outros lugares, enfim. Você não precisa saber quais características são, mas para entender que ele achava que o português colonizou o Brasil de modo a não ter esse racismo gigantesco que tem em outros lugares, porque o português ele era especial em relação a isso. Vai falar que, sim, teve exploração e etc., mas foi uma relação harmônica, consensual, e a gente teve uma miscigenação. E essa miscigenação foi positiva, então a gente está criando um tipo brasileiro com isso. Então é isso aí que Gilberto Freire vai falar, basicamente. A gente tem todo o livro Casa Grande Senzala, se você quiser ver um pouco mais sobre como falar que o Brasil não é racista. E o Caio Prado Júnior, que ele vai falar sobre como essa herança portuguesa e os traços coloniais também vão impactar na atualidade. Então todos esses vão falar muito sobre a atualidade, como... Assim, igual eu falei, a sociologia do Brasil, procurando um ethos nacional, sempre estava buscando falar sobre como o passado colonial influencia atualmente. Cada um de um jeito. Então, o Gilberto Freire vai falar mais sobre racismo, ou sobre a falta do racismo. O Sérgio Buarque de Holanda vai falar sobre o tipo brasileiro no trabalho, na família, etc. O Oliveira Viana vai falar mais sobre a questão de falta de identificação com a ordem pública devido à nossa descentralização política e governamental. E o Caio Prado Júnior vai falar que a herança portuguesa que a gente recebeu na nossa colonização foi de um período rural, autoritário, com muita dependência econômica e com uma inorganicidade social. O que é uma inorganicidade social? Dialoga muito com a teoria de Oliveira Viana. Então, o inorgânico é aquilo que não está fluindo, não está consoante com os interesses sociais ou internos. Então,
retomando a teoria do Oliveira Viana, de que a gente estava sempre focado em exportar, então a gente não estava um país conectado, com uma grande identificação política de união, então é exatamente isso que ele está falando. Como a gente tinha vários polos focados a exportar para Portugal e abrir para Portugal, a gente não conseguiu criar um Brasil unido entre todos eles para criar uma identificação nacional, então a gente tem um Brasil inorgânico, que a gente não está consoante com os interesses internos, porque o Brasil foi uma colônia de exploração. E aí a gente tem que isso aqui, todas essas heranças da colônia, né, que é herança rural, autoritária, dependente, econômica e inorganicamente e socialmente inorgânica, a gente tem que superar para conseguir se modernizar, porque senão é impossível. A gente tem outros autores, que no caso é Florestan Fernandes e Darcy Ribeiro, no nosso livro não falo sobre eles, eu pesquisei a mais mesmo, e eles são muito importantes para criticar muito o Gilberto Freire em relação à questão como chama? Da mito da democracia racial. No caso foi Florestan Fernandes que vai falar que isso é um mito da democracia racial, e ele vai falar com essas palavras, porque ele vai falar que essa teoria serve para manter um discurso dominante e reverberar na sociedade que não existe racismo. Esses dois autores, principalmente o Florestan Fernandes, ele vai estudar as estruturas sociais do Brasil. Voltando sim para o período colonial, igual todos os outros, mas estudar não fatos sociais, coisas aleatórias, mas estruturas, aquilo que está na base do Brasil, como ele foi formado. A gente tem que superar essas estruturas, essas dominações, de uma forma lenta, gradual, porque é impossível, é a nossa estrutura, a gente tem que mudar uma estrutura de todo um país. E ele vai falar que a estrutura brasileira, a gente tem muito do racismo, isso da democracia racial é um mito que a gente é usado só para continuar a manter essas estruturas, e tá falando também do capitalismo dependente. Então é isso que baseou o Brasil. E esses discursos que a gente usa, inclusive o discurso de Gilberto Freire, é para legitimar isso e para não perceber essa dominação, né, que a gente tá falando. Então, acho que dialoga muito com a teoria da violência simbólica. E Darcy Ribeiro, que ele vai também criticar o Gilberto Freire na questão da mestiçagem e vai falar que o Brasil, ele não é esse lindo mestiço que surgiu da democracia e etc, mas que eles vão ter vários focos que vieram. Então teve português, teve africano, teve índio, teve asiático, teve muita gente, e eles vieram e criaram, teve mestiço, teve a miscigenação, mas no final a gente continua tendo vários polos, são os vários Brasis. Até porque, por exemplo, o mestiço, ele não se identifica com o negro porque ele acha que o negro é pior que ele, mas também o português não consegue aceitar ele, então ele tá no meio termo, então a gente não criou uma coisa que uniu, sabe? Não foi, eu sou português, eu sou africano, então vamos juntar e agora a gente tem um novo tipo que vai unir nós dois. É uma coisa que vai separar, vai criar mais tipos, um brigando com o outro. A gente vai ter conflitos muito grandes no Brasil, não conflitos externos, mas conflitos interétnicos. Agora a gente tem vários Brasis dentro de nós, então vários grupos étnicos que a gente não tá conseguindo colocar direito, assim. E o Brasil vem da ninguém-tude. Não existe uma união, existem mais gente espalhada pra lá e pra cá, sem um se identificar com o outro. E então não é um Brasil, essa ideia de povo e de finalidade, são vários Brasis. Bom, então como eu falei que eu ia fazer, de falar as fases do Brasil e aí trazer os sociólogos, e como eu disse, a sociologia do Brasil, esse estudo social do Brasil sempre veio muito fortemente conectado às heranças coloniais. Então os sociólogos queriam procurar o ethos nacional buscando raízes na colônia. Então a colônia, uma característica muito grande dela foi a exploração. E aí isso tudo que os sociólogos falaram, de divisão do Brasil, de não ter uma identidade forte e etc. Depois a gente teve o período imperial. E aí a gente vai começar a colocar essas teorias que a gente estudou dentro da análise histórica. A gente teve um período imperial que veio muito com ideias liberais, mas que foi muito ideias liberais, mas uma vida cotidiana exatamente igual antes. E aí a gente teve depois a República Velha, e a República Velha vai ser muito importante para consolidar as elites provinciais rurais. Isso é muito interessante porque primeiro que vim do Império para a República foi um movimento de cima para baixo. Lembra que a gente estudou Reforma e Revolução? Que era uma reforma, assim, a gente mudava quem estava no poder, mas a estrutura do poder desigual continuava a mesma.
Então a gente vai consolidar antes. Pensa assim, antes a gente estava na colônia, em que a gente tinha o poder português, mas o Brasil em si não tinha um estado formado, não tinha um governo forte, e eles também estavam muito divididos, eram pequenos polos individuais e privados. A gente tentou um império que seria esse governo forte, e aí logo depois a gente voltou para esses pequenos polos, os poderes provinciais menorzinhos, que eram dos os coronéis pequenininhos lá numa área menor. Então a gente tentou até expandir isso para um poder público forte, mas a gente não conseguiu. A gente voltou para essa origem que a gente tinha de pequenos poderes individuais e privados mesmo. Então, o coronelismo vai ser um momento muito importante em que a esfera privada vai sobrepor a pública. Então, o coronel tinha mais poder que o governador da província, por exemplo. A gente também tem a questão do coronelismo, do voto de cabeça, enfim, você já sabe. Isso é mais pra história, mas entender essa questão sociológica. Depois a gente tem a Era Vargas, e aí com a Era Vargas a gente vai mudar a liderança. Ele vai ser um líder carismático. A Era Vargas vai ser, tipo, primeiro ele vai ser presidente, depois ele vai dar um golpe, enfim, um tanto de coisa. Mas basicamente, antes a gente tinha uma liderança tradicional, tanto que a gente até tentou colocar um sistema de leis, mas voltou para tradicional. E a nossa liderança tradicional é um pouco diferente da Europa, por exemplo. A dominação tradicional da Europa era baseada no rei. Aqui, o nosso rei foi o mais perto que a gente chegou até nesse momento de uma liderança racional legal, que seria a Constituição. Mas a gente não conseguiu, a gente voltou para a liderança tradicional que a gente tinha antes, que era dos coronéis, e agora, com o Vargas, a gente conseguiu fazer uma liderança carismática. Conseguiu, assim, não como se fosse uma coisa boa, mas é o que aconteceu. A gente teve a era dele todo pautado no nacional desenvolvimentista, em medidas populistas para conseguir agradar a população, mas também um Estado corporativista com tendências fascistas, totalitárias, enfim. Depois a gente vai ter a democracia populista, que vai ser uma experiência muito breve de democracia que a gente vai ter, que logo depois vai ser substituída pela ditadura, até por muitos motivos de, tava sendo muito bom muito de esquerda e a gente tava com medo, e aí colocou a direita conservadora. Na ditadura militar, coisas que focaram, assim, foram importantes, foi a modernização conservadora, então modernizar economicamente, fazer mais liberal economicamente, ao mesmo tempo que se conserva muito no sentido político, e a violação de direitos civis e jurídicos e humanos muito forte pela perseguição política e etc. E agora a gente tem a nova república, que teve o Collor, que sofreu impeachment, depois o Itamar Franco, depois o FHC, depois Luiz Inácio Lula da Silva, e depois a Dilma Rousseff, e aí a gente e agora o Jair Bolsonaro. E aí, nessa experiência democrática que a gente tem, que ainda é muito nova, principalmente por uma história que a gente tem, se a gente olhar esse ponto sociológico, que é o foco desse vídeo, como a gente tá sempre apegado a uma dominação tradicional, uma dominação carismática, por causa do nosso patrimonialismo. Então, essa democracia, que é muito nova, a gente tem que focar muito na construção dela, porque ela é muito frágil ainda. E os principais desafios dessa nova democracia, né, que é com a Constituição 88, a gente tem uma consciência de cidadania e participação popular que precisa muito ainda ser aumentada por causa do nosso histórico, de não entender a diferença entre público e privado e não entender o nosso papel como cidadão, e também combater a corrupção, separar o público e o privado, para a gente conseguir fazer uma sociedade mais democrática, igualitária e justa. Então eu espero que tenha dado para entender, espero que esse método de eu falar sobre a história com sociólogos tenha ficado melhor, porque foi assim que eu consegui entender. É isso, gente, tchau!